Olá, pessoal! Eu vou apresentar para vocês agora a aula sobre mecanismos de ação hormonal. Bom, quando a gente fala em hormônios, a gente pensa em sinalização, né, em regulação de tecidos. Mas não são só os hormônios que regulam a função dos tecidos das células, né? Os hormônios, assim como outras moléculas, elas podem atuar como sinalizadoras de alguma informação, regulando então a função de uma célula que a gente chama de célula-alvo. Aqui eu listei 4 tipos de sinalização que nós podemos encontrar no nosso corpo. A sinalização neuronal, que é executada por neurotransmissores. Então, a gente tem ali um neurônio que produz uma substância que é liberada, né, em suas terminações e transmite informação para alguns tipos celulares diferentes, que podem ser tanto os neurônios, como músculos ou outras células. Essas moléculas, então, que transmitem a informação são chamadas de neurotransmissores, porque transmitem uma informação nervosa. Outra sinalização que é alvo da nossa aula hoje é a sinalização endócrina, que é executada por hormônios. O que seriam hormônios? Hormônios são moléculas produzidas e liberadas na corrente sanguínea que têm ação em uma célula que nós chamamos de célula-alvo. Essa célula-alvo, ela tem a sua função alterada, né, regulada por moléculas que a gente chama de hormônios. Então, um hormônio, ele sempre vai ter ação em um tecido-alvo, e ele chega nesse tecido-alvo através da corrente sanguínea. Então, moléculas que têm o transporte e alvos em tecidos que não são os tecidos de sua liberação, de sua secreção, são chamadas de hormônios. Eles são chamados de hormônios endócrinos justamente porque eles passam pela corrente sanguínea, que é um sistema fechado que não tem contato com o meio externo do corpo. Outro tipo de sinalização que ocorre é a sinalização parácrina. A sinalização parácrina, ela ocorre em tecidos para a regulação de células vizinhas das células que estão liberando hormônios. Então, a gente tem aqui na imagem o pâncreas, né, endócrino, que secreta os hormônios, insulina e glucagon. E esses hormônios, então, eles agem através da corrente sanguínea. Entretanto, a insulina, ela age de forma parácrina também. Então, como é que ela faz? A insulina ela é secretada por células que nós chamamos de células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, como nós vimos nas aulas de metabolismo. Essa insulina ela age nas células alfa, que são células vizinhas do mesmo tecido que secretam glucagon. Então, quando a insulina é liberada na corrente sanguínea para sua ação hormonal, ela tem uma sinalização também parácrina para regular a função de células vizinhas e diminuir, inibir a secreção de glucagon. Tá? Então, a sinalização parácrina, ela é desencadeada, ocorre através de moléculas que agem em células vizinhas das células que liberaram essa molécula. E a última é a sinalização autócrina, que é a sinalização onde uma célula ela regula sua própria função. Ela libera uma substância que tem receptores que reconhecem essa substância na própria célula de secreção. Então, dessa maneira, ela regula a própria função através da liberação e reconhecimento de moléculas da própria célula. Falando dos hormônios endócrinos, nós temos 4 classes principais de hormônios, dependendo da sua origem química, tá? Então, nós temos a primeira classe ali, que são os hormônios derivados de colesterol. Os hormônios derivados de colesterol, se vocês olharem na imagem ali em cima, eles têm algo em comum, que são os 4 anéis, né, carbônicos, que a gente chama de núcleo esteroide. Então, todos esses são chamados de hormônios esteroides. O único que tem o núcleo esteroide diferenciado com o anel número 2 ou o anel B aberto é
a vitamina D, a forma ativa da vitamina D, também chamada de vitamina D3, tá? Mas que também é produzida a partir do colesterol. Então, estes hormônios, por possuírem este núcleo esteroide, são chamados de hormônios esteroides, e eles são insolúveis em água. Desta forma, uma vez que eles são liberados na corrente sanguínea, que é a base de água, eles precisam ser transportados na corrente sanguínea através de proteínas específicas para o seu transporte. Outra classe seria a classe dos hormônios derivados de tirosina, que é um aminoácido. Nós temos lá os hormônios tireoidianos, o T3, chamado triiodotironina, e o T4, chamado de tiroxina. Esses dois hormônios diferem entre si apenas pela presença de 3 iodos no T3 e 4 iodos no T4. Então, se você observar os anéis das tirosinas, os anéis carbônicos, são 2 anéis que formam os hormônios T3 e T4. Em cada anel nós temos, no T4, 2 iodos ligados, e no T3 nós temos 1 iodo no primeiro anel e 2 iodos no segundo anel. Normalmente as células reconhecem mais, né, os receptores para T3 e T4 são os mesmos, então independente se chega a T3 ou T4, você vai ter a ação do hormônio. Entretanto, o T3 tem maior afinidade pelo receptor do que o T4. Tá? Os hormônios da tireoide, assim como os hormônios esteroides, eles são lipossolúveis. Eles precisam ser transportados por proteínas na corrente sanguínea por serem insolúveis em água. Outros hormônios derivados da tirosina são a norepinefrina e epinefrina, também chamadas de adrenalina e noradrenalina. São produzidos pelas glândulas suprarrenais e são liberados na corrente sanguínea, são solúveis em água, portanto, circulam livremente na corrente sanguínea. A terceira classe é a classe dos hormônios peptídicos, que são hormônios formados por pequenas sequências de aminoácidos ou proteínas, né, que são sequências maiores de aminoácidos. Então, tem 2 hormônios ali, como exemplo, nós temos o TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, que é liberado pelo hipotálamo. Tem 3 aminoácidos, ele é um tripeptídeo, glutamato, histidina e prolina. Todos os hormônios peptídicos ou proteínas são solúveis em água, são hidrossolúveis. E do lado nós temos ali um hormônio maior, né, que é o ACTH, que é um hormônio liberado pela hipófise, o hormônio adrenocorticotrófico, que estimula a glândula suprarrenal a liberar o cortisol. Então, esse hormônio, sendo um peptídeo, também é solúvel em água. A última classe de hormônios que nós temos com base na sua origem química são as glicoproteínas, que são proteínas então ligadas a carboidratos. Então nós temos 3 exemplos ali, o TSH, FSH e o LH. O TSH é o hormônio estimulante da tireoide, ou tireotrofina, é produzido e liberado pela hipófise. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, também são produzidos e secretados pela hipófise. Estes hormônios, sendo proteínas e ligados a carboidratos, eles também são solúveis em água. Essa solubilidade em água ou a insolubilidade em água vai determinar o mecanismo de ação desses hormônios. Então, quando a gente falar especificamente no mecanismo de ação dos hormônios, a gente vai ter 2 divisões, ou ele vai agir como um hormônio hidrossolúvel, ou ele vai agir como um hormônio lipossolúvel. Aqui eu tenho a demonstração das principais glândulas endócrinas de vários animais. Elas são normalmente presentes, né, constantemente em várias espécies de animais. Então, aqui a gente tem 2 mamíferos. Nós temos ali a glândula
pituitária, também chamada de hipófise. A denominação pituitária ela é mais antiga, então hoje se chama essa glândula de hipófise, e ela é dividida em duas porções, a hipófise anterior e a posterior. A hipófise anterior é chamada de adenohipófise, enquanto a hipófise posterior é chamada de neurohipófise. Temos depois, descendo ali, a glândula tireoide, localizada na região anterior da traqueia. Temos junto das glândulas tireoides as paratireoides, que secretam hormônios que regulam o cálcio no sangue, a quantidade de cálcio no sangue. Depois nós temos as glândulas adrenais ou suprarrenais, que secretam cortisol e adrenalina, além de aldosterona. A aldosterona ela é um hormônio que retém sódio nos rins, então ele aumenta a pressão arterial através do aumento de sódio e, por consequência disso, aumento do volume de sangue, né? Retenção de água. Depois temos o pâncreas, que libera a insulina, o glucagon e também a somatostatina. Os ovários nas fêmeas e os testículos nos machos. Então, essas são as glândulas, digamos, tradicionais de produção de hormônios nos animais. A gente vê ali no gato que é semelhante às glândulas presentes nos cães. Outra glândula muito importante, que está demonstrada aqui na imagem, tanto do suíno como do bovino, é o hipotálamo. O hipotálamo, ele é um órgão que a gente chama de órgão neuroendócrino, porque ele faz parte do sistema nervoso central, mas ele também tem uma porção, uma região que produz e secreta hormônios. Então, os hormônios hipotalâmicos, eles agem sobre a hipófise, que é uma glândula localizada imediatamente abaixo do hipotálamo. Então, aqui na imagem do suíno, a gente consegue ver a região do hipotálamo apontada e logo abaixo a glândula hipófise, localizada inferiormente ao hipotálamo. Nestes animais, em todos os animais mamíferos, a gente tem essa distribuição de glândulas em que o hipotálamo age sobre a hipófise e regula a secreção dos seus hormônios. Então, como é que funciona o mecanismo, de liberação de hormônios? Todo hormônio, para ser liberado, ele precisa de um estímulo, tá? Esse estímulo vai desencadear alguma alteração na célula, fazendo com que essa célula libere o hormônio. Então, aqui eu tenho um exemplo da liberação de cortisol. A liberação de cortisol, ela inicia, o estímulo para a liberação de cortisol, ele chega em nível de sistema nervoso central. Então, o cortisol, ele é um hormônio da dor, vamos dizer assim, o hormônio da ansiedade, o hormônio do estresse. Então, sempre que se tem um processo doloroso, principalmente crônico, isso vai levar a uma estimulação do sistema nervoso central e vai ser liberado cortisol das glândulas suprarrenais. Mas para liberar o cortisol, eu preciso passar por vários centros superiores até chegar ao estímulo na glândula suprarrenal. Então, além da dor, o medo, infecções, hemorragias, a própria hipoglicemia, ela ativa regiões sensoriais do sistema nervoso central que chegam ao hipotálamo e ativam o hipotálamo a liberar um hormônio que a gente chama de hormônio liberador. Todo hormônio hipotalâmico é um hormônio liberador. Neste caso, é um hormônio liberador de corticotropina ou corticotrofina, tá? Depende da tradução do livro, você vai ter corticotropina ou corticotrofina, é a mesma coisa. Então, a gente tem ali um estímulo chegando no sistema nervoso central, que chega no hipotálamo, que é uma região do sistema nervoso central, e esse hipotálamo libera um hormônio que vai agir na adenohipófise, que é a porção anterior da hipófise,
a liberar um hormônio trófico. Neste caso, um hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH. O ACTH circula na corrente sanguínea e chega até as glândulas suprarrenais e estimulam o córtex adrenal, que é a região mais externa da glândula, a secretar o cortisol. O cortisol, por sua vez, ele vai para as suas células-alvo, que neste caso principalmente são os músculos, o fígado e o tecido adiposo, e vai desempenhar as suas funções nesse tecido. Então eu tive ali uma cascata de ativação hormonal, um eixo de ativação hormonal, em que um estímulo foi surgiu estimulando o hipotálamo, hipófise e uma terceira glândula, no caso a suprarrenal, a liberar um hormônio para agir nas suas células-alvo. Então, todo hormônio ele tem a sua ação final em células-alvo, ok? Então, este eixo de ativação hormonal, ele sempre vai envolver o hipotálamo e a hipófise. E depois a gente tem uma terceira glândula ali, que vai responder a essa hipófise, dependendo do hormônio que a hipófise liberar. Então, eu posso ter a suprarrenal, como nesse exemplo, eu posso ter a glândula tireoide, eu posso ter as glândulas, as gônadas, ovários, testículos, que respondem ao hipotálamo. Então, o eixo de ativação hormonal inicia no hipotálamo, passa pela hipófise e depois ele tem essa terceira glândula, que neste exemplo é a glândula suprarrenal. Aqui eu tenho a demonstração de vários hormônios e os seus estímulos, né? As glândulas que liberam esses hormônios. Então, alguns hormônios, eles têm um estímulo que chega via sistema nervoso central e age sobre o hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, ele vai liberar um hormônio que vai agir na hipófise. E a hipófise vai liberar hormônios para agir nas glândulas finais ali, que são a glândula suprarrenal, a tireoide ou as gônadas, ok? Os hormônios hipotalâmicos, eles todos são hormônios liberadores, ou seja, eles são hormônios que estimulam a liberação de um outro hormônio pela adenopófise. Então, todos eles, quando denominados, eles seguem a denominação RH. Então, vai ter uma ou duas letras no início e depois RH. Esse RH é justamente da sigla do inglês, né, de hormônio liberador. Então, eu posso ter ali o TRH, que é um hormônio liberador de tireotrofina, que vai agir na adenopófise para estimular a liberação de tireotrofina, que é o TSH. E a tireotrofina vai na tireoide para estimular a liberação de T3 e T4, tá? Eu posso ter lá o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. A corticotrofina estimula o córtex adrenal a liberar cortisol. Eu posso ter o GNRH. O GNRH é um hormônio liberador de gonadotrofinas, que são o hormônio folículo estimulante e o luteinizante. Então, esses hormônios liberados pela adenopófise são hormônios que a gente chama de hormônios tróficos e eles têm o seu estímulo via hipotálamo. Então, o hipotálamo ele vai liberar um hormônio liberador que, quando denominada a sua sigla, vai terminar em RH, e o hormônio liberador age sobre a adenopófise para estimular a liberação de hormônios tróficos. Esses hormônios tróficos, eles agem nas glândulas, nos seus alvos secundários, que estimulam, então, a liberação do que a gente chama de hormônios finais. Esses hormônios finais, neste caso, nós temos cortisol, a cortisona, a corticosterona, a aldosterona, tiroxina, triodotironina,
progesterona, estradiol, testosterona, todos eles são hormônios que têm a sua regulação via hipotálamo. São hormônios finais que vão agir em suas células-alvo. Outros hormônios, eles não passam pela regulação do hipotálamo, como, por exemplo, ali a gente tem os hormônios que agem que são liberados pelo pâncreas, né? A penúltima linha de hormônios ali da imagem. Então, eu tenho lá o nível de glicose no sangue vai estimular as ilhotas de Langerhans do pâncreas a liberar insulina, glucagon ou somatostatina. Níveis altos de glicemia estimulam a insulina, níveis baixos estimulam o glucagon e a somatostatina. Nem todos os hormônios hipotalâmicos, eles são hormônios liberadores, né? A gente sempre tem, né, exceções. Alguns hormônios hipotalâmicos, eles são armazenados na hipófise, mas eles são armazenados na porção posterior da hipófise, que a gente chama de neurohipófise. Então, alguns hormônios, eles são produzidos pelo hipotálamo e armazenados na neurohipófise. Estes hormônios são a ocitocina e a vasopressina, também chamada de hormônio antidiurético. Esses hormônios, assim que tiver um estímulo, por exemplo, de diminuição da pressão arterial, o hipotálamo manda a neurohipófise liberar a vasopressina para aumentar a retenção de líquidos e aumentar a pressão arterial, tá? Então, são estímulos que chegam ao hipotálamo, mas não fazem a hipófise liberar um hormônio hipofisário. A hipófise libera um hormônio hipotalâmico que estava armazenado na hipófise. A gente tem a demonstração nessa imagem com as linhas pontilhadas do hipotálamo para a neurohipófise. Então, o hipotálamo não está estimulando a neurohipófise, ele está mandando os hormônios a serem armazenados na neurohipófise. A ocitocina, ela age na musculatura lisa e das glândulas mamárias, principalmente útero e glândulas mamárias, para estimular a contração dessas musculaturas. Todo hormônio, para que ele tenha uma ação na célula, ele precisa ser reconhecido por essa célula. E como que os hormônios são reconhecidos pelas células? Eles são reconhecidos através de seus receptores. Todos os receptores são proteínas. Essas proteínas estão localizadas na membrana das células e, na sua grande maioria, são proteínas que nós chamamos de proteínas transmembrana, porque elas atravessam a membrana das células. Esse receptor, então, ele tem uma porção externa, no lado externo da membrana, e uma porção do lado interno. Então, o hormônio vem, se liga nesta proteína, altera a conformação, a forma dessa proteína e desencadeia reações intracelulares. Os hormônios que agem através destes receptores são hormônios solúveis em água, são hormônios que não conseguem entrar na célula. Por quê? Porque eles não são solúveis em lipídios e a membrana das células é formada principalmente por fosfolipídios. Dessa maneira, os hormônios não conseguem entrar. Então, eles agem através dos seus receptores presentes na membrana das células. Então, hormônios hidrossolúveis agem através de receptores presentes na membrana das células. São receptores de membrana e estes receptores são receptores transmembrana. Já se a gente falar de hormônios lipofílicos ou hidrofóbicos, insolúveis em água, eles conseguem atravessar a membrana da célula, eles conseguem atravessar a camada bilipídica. Isso faz com que os seus receptores, as suas proteínas de reconhecimento, estejam localizadas dentro da célula. Então, essas proteínas podem estar localizadas no citoplasma ou no núcleo da célula, que é o alvo de ação destes hormônios. Então, receptores para hormônios hidrofílicos estão presentes na membrana e são receptores transmembrana. Receptores para hormônios lipofílicos, insolúveis em água, estão no interior da célula, podendo estar no citoplasma ou no núcleo da célula.
Aqui tem a demonstração da especificidade dos receptores de hormônios. Então, eu tenho ali uma miscelânea, né, de hormônios e substâncias que estão no líquido extracelular. E eu tenho ali as células, célula 1, 2, 3, até a célula 6, com os seus devidos receptores. Dependendo da célula, ela vai responder ou não a um hormônio. Como que eu vou saber se essa célula responde ou não a um hormônio? Eu vou verificar se ela possui o receptor para aquele hormônio. Células que não possuem receptores para um determinado hormônio não sofrem ação desse hormônio. Então, aqui eu vejo que cada célula tem receptor para um ou mais hormônios e dessa maneira, então, elas se ligam e respondem especificamente àquele hormônio que está chegando na célula. Existem dois tipos de respostas das células para um estímulo, tá? Então, o estímulo ele vai chegar, né? O hormônio vai chegar e ele pode agir de duas maneiras na célula. Ele pode agir nos seus receptores de membrana e vai então ativar proteínas já existentes na célula. Então, o hormônio ele é liberado, ele é reconhecido pelos receptores de membrana e ele vai desencadear reações intracelulares que podem causar modificações em proteínas, podem translocar proteínas dentro da célula, mudar essa proteína de lugar, podem abrir canais transportadores de íons, por exemplo, na membrana, ou eles podem agir de forma a aumentar a síntese de uma proteína, tá? Então, eu tenho dois grupos de hormônios. Um grupo de hormônio, ele vai agir ativando proteínas já existentes na célula. E o outro grupo de hormônios vai agir estimulando a produção de novas proteínas na célula. O grupo de hormônios que age ativando proteínas já existentes na célula tem uma ação mais rápida na célula, porque é só ele ativar a proteína e você já tem o efeito desse hormônio na célula. O hormônio que age através do aumento da transcrição de genes para o aumento de síntese de proteínas, ele vai demorar mais para ter o seu efeito dentro da célula. Por quê? Porque o efeito dele aparece quando aumenta a concentração dessas proteínas na célula. Isso quer dizer que eu preciso aumentar significativamente a produção de uma proteína para que essas proteínas novas comecem a fazer efeito na célula. Então, a gente diz que a ação desses hormônios ela é mais lenta do que dos hormônios que ativam as proteínas já existentes. Os hormônios que ativam a síntese de proteína são os hormônios lipossolúveis. São os hormônios que conseguem entrar dentro da célula, eles se ligam em seus receptores intracelulares, vão até o núcleo da célula, estimulam o DNA a fazer a transcrição de determinado gene que codifica a síntese de uma proteína. Dessa maneira, esse hormônio aumenta a quantidade de proteínas na célula. Por outro lado, os hormônios que ativam proteínas já existentes na célula são os hormônios hidrossolúveis, que agem através dos seus receptores de membrana. Então, eles agem através dos receptores de membrana, estimulam proteínas ou inibem proteínas intracelulares e têm rapidamente o seu efeito nas células. Então, aqui eu tenho o mecanismo de ação hormonal dividido em hormônios hidrofílicos e hidrofóbicos, solúveis em água e insolúveis em água. Então, aqui eu tenho, inicialmente, a demonstração de uma ação de um hormônio solúvel em água, que se liga no seu receptor específico a partir do lado externo da membrana. O seu receptor é um receptor transmembrana. Então, o hormônio que está em marronzinho se liga ali no receptor, desencadeia uma produção de uma molécula lá dentro que a gente chama de segundo mensageiro.
porque ele não consegue entrar. Então, ele vai estimular a produção desse segundo mensageiro, que é a alteração de uma proteína ou de uma molécula intracelular, e vai liberar esse segundo mensageiro que vai fazer atividade em uma célula em uma enzima ou proteína pré-existente. Eventualmente, determinados hormônios, além de fazer essa função rápida de alterar a função de proteínas pré-existentes, eles podem também ativar a transcrição de genes na célula. A gente diz então que esses hormônios têm uma ação rápida, porque eles só ativam a proteína pré-existente, e de curta duração. Por que de curta duração? Porque a partir do momento em que o hormônio se desliga do seu receptor, a gente tem cessa a produção de segundo mensageiro e você tem o final da ação desse hormônio. A proteína volta a ficar inativada. Já o mecanismo de ação hormonal em que envolve hormônios lipofílicos, que são insolúveis em água, envolve a entrada dos hormônios na célula. Então, hormônios esteroides, hormônios tireoidianos, eles conseguem entrar na célula e eles vão se ligar em receptores intracelulares. Normalmente, quase sempre, na verdade, os receptores para os hormônios lipofílicos estão no núcleo da célula, porque é ali que eles têm a ação. Então, o hormônio entra na célula, ele se liga no seu receptor específico e forma o que a gente chama de complexo hormônio-receptor. A partir da formação do complexo hormônio-receptor, que na imagem está demonstrada entre o receptor, a pecinha verde, e o hormônio, a pecinha vermelha, os dois, o complexo hormônio-receptor, ele se liga no DNA e altera a transcrição de genes, ou seja, ele estimula a transcrição de determinado gene, que por sua vez aumenta a produção de proteínas. Como ele tem que mandar produzir proteínas e a concentração de proteínas para se ter um efeito visível na alteração da função daquela célula tem que ser grande, então vai demorar um tempo, pode ser de horas ou até dias, para que se consiga ver o resultado deste hormônio sobre o tecido, sobre as células. Entretanto, a partir do momento que esse resultado aparece, essas proteínas são produzidas, mesmo que eu não tenha mais a ação desse hormônio, eu tenho estas proteínas permanecendo dentro das células. E dessa maneira, eu tenho uma ação de longa duração, ao contrário da ação dos hormônios hidrofílicos. Aqui tem a imagem de tem a lista, né, de alguns hormônios que agem através de receptores de membrana ou intracelulares. Então, hormônios peptídicos, como a insulina e glucagon, são hidrossolúveis e eles agem através de receptores de membrana e estimulam a produção de segundos mensageiros. Eles são o primeiro mensageiro, entretanto, eles não entram na célula, então eles estimulam a produção de um segundo mensageiro. As catecolaminas, que são a adrenalina, noradrenalina, também são hidrossolúveis e possuem receptores de membrana. Os eicosanoides, que são, como exemplo, as prostaglandinas, que são moléculas pró-inflamatórias, também são hormônios, também agem através de receptores de membrana e produção de segundo mensageiro. São, portanto, hidrossolúveis. Já os hormônios lipossolúveis, os hormônios esteroides, vitamina D, vitamina A, que são os retinoides, né? E os hormônios tireoidianos, eles possuem receptores nucleares, ou seja, eles regulam a transcrição de genes. Eles normalmente aumentam a síntese de determinadas proteínas dentro da célula e dessa maneira eles fazem a sua função. O óxido nítrico, que é um gás, ele também age em algumas células como hormônio, principalmente nas células vasculares da musculatura de artérias, causando uma vasodilatação, um relaxamento da musculatura que envolve os vasos sanguíneos. Este hormônio, né, este gás, tem o seu receptor citosólico e ele também produz um segundo mensageiro. Então, ele estaria ali, apesar de entrar na célula,
tendo necessidade de produzir segundo mensageiro. Agora a gente vai ver o mecanismo de ação de receptores acoplados à proteína G. A maior parte dos receptores de membrana, eles são acoplados a uma proteína chamada proteína G. Essas proteínas, elas têm esse nome porque elas têm normalmente no seu estado inativo um GDP, ou seja, guanosina difosfato, ligado a uma subunidade dessa proteína, tá? E para que ela seja ativada, esse GDP precisa ser substituído por um GTP, que é uma forma de energia na célula, como o ATP, né, adenosina trifosfato, o GTP, que é a guanosina de trifosfato, também é energia. Então, a partir do momento que o GTP se liga na proteína G, ela é ativada e desempenha sua função. Então, vamos ver os componentes deste mecanismo. Primeiramente, nós temos ali um receptor, que é uma proteína transmembrana que contém 7 subunidades que atravessam a membrana celular. Então, ele tem 7 domínios que atravessam a membrana, tá? Isso é constante para os hormônios que agem, os receptores, né, que estão acoplados à proteína G. Então, os receptores, que são proteínas, eles são transmembrana e possuem 7 domínios que atravessam a membrana, 7 domínios transmembrana. Aí nós temos, neste local, nós temos a ligação do hormônio, que ali na imagem seguinte, nós temos, né, do lado o hormônio se ligando nesta proteína e alterando a conformação. Tá vendo que ela alterou os bastões ali que estão representando cada subunidade? Essa alteração é a ativação do receptor, tá? Então, este receptor está acoplado a uma proteína chamada proteína G, que possui 3 subunidades. A subunidade alfa, ligada a um GDP na forma ativa, a subunidade beta e a subunidade gama. Essa forma é a forma inativa da proteína. E por último, nós temos uma enzima que nós chamamos de enzima efetora. A enzima efetora é a enzima que vai catalisar a reação para a produção de um segundo mensageiro. Já que o hormônio não entra na célula, ele estimula a produção de uma molécula que vai fazer a sua função dentro da célula. Então, olha só como acontece. A partir do momento em que o receptor ele é estimulado pelo hormônio, a gente tem alteração da forma desse hormônio, desse receptor, e a saída, a liberação do GDP, da subunidade alfa da proteína G, e a substituição dele por um GTP. A partir do momento que o GTP se liga à subunidade alfa da proteína G, a gente tem a separação da subunidade alfa das subunidades beta e gama. A subunidade alfa se desloca pela membrana celular até a enzima efetora e ativa então a enzima efetora. A partir do momento em que o hormônio se desliga do receptor, nós temos o retorno da subunidade alfa da proteína para a subunidades beta e gama e a substituição novamente do GTP agora pelo GDP, e a enzima volta a ficar inativa. Então, nós temos alguns passos ali, que são: o primeiro é a ligação do hormônio ao seu receptor. O segundo é a ativação do receptor, alteração na forma desse receptor. O terceiro é a saída do GDP da subunidade alfa da proteína G e a ligação do GTP. O quarto é a separação da subunidade alfa da proteína G das subunidades beta e gama e o seu deslocamento em direção à enzima efetora. O quinto é a ativação da enzima efetora e a produção de um segundo mensageiro.
O sexto é o desligamento do hormônio do receptor. O sétimo é o desligamento do GTP da subunidade alfa da proteína G. O oitavo é o acoplamento novamente da subunidade alfa às subunidades beta e gama e a inativação, então, de todo o sistema. Ok? Aqui tem um link em que vocês conseguem ver a animação, né, de como esse processo ocorre em um vídeo ali do YouTube, certo? Existem vários tipos de proteínas G. Cada uma vai fazer uma função. Então, eu tenho a proteína GS, que é uma proteína que estimula a produção de AMP cíclico. AMP, adenosina monofosfato, é um dos principais segundos mensageiros produzidos através da ativação de receptores acoplados à proteína G. Então, ele aumenta a produção de AMP cíclico. O glucagon, por exemplo, a adrenalina agem nestes hormônios, nesses receptores. É o tipo de proteína G acoplado aos seus receptores. A proteína GI, que inibe a produção de AMP cíclico, que é o segundo mensageiro. Ela é expressa em vários tecidos, mas pouco no sistema nervoso central. A proteína GO, que também inibe a produção de AMP cíclico, e essa sim no sistema nervoso central. A proteína GQ, que estimula uma enzima, a enzima efetora é a fosfolipase A, que é uma proteína que estimula a degradação de alguns fosfolipídios de membrana para a formação de segundo mensageiro. Essa GQ principalmente no tecido cardíaco. A GP também estimula a hidrólise de lipídios, principalmente estimulando a fosfolipase C e a fosfolipase A, que em todos os tecidos, né? A GQ é no tecido cardíaco, a GP é nos outros tecidos. Tem a GK, que inibe canais de potássio, a GT, que é a transducina, a GOF, que é de células olfatórias, e tem a GZ e a GX, que ainda não tem função muito conhecida, mas acredita-se que ela trabalha na hidrólise de fosfolipídios de membrana também. As principais e mais conhecidas são a GS, a GI, a G0, a GQ e a GP, tá? Nós vamos falar principalmente da GS e da GP, ok? Aqui tem mais 2 vídeos para que vocês vejam, então, a ativação das proteínas G e a produção dos seus segundos mensageiros. Então, falando um pouco das enzimas efetoras, né? Então, a gente tem a ativação do receptor pelo hormônio, o hormônio estimula o seu receptor que ativa a proteína G, e a proteína G ativa uma enzima efetora. Nesse caso, a gente vai falar da GS, que é a proteína G que ativa uma enzima chamada adenilato ciclase ou adenilciclase, tá? Essa enzima, ela catalisa a transformação do ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico é essa molécula mostrada na esquerda aqui, que tem uma adenosina, né, que é a adenina em verde mais a ribose em vermelho, formando adenosina, e ela é monofosfato porque tem apenas um fosfato. E essa ligação do fosfato com o oxigênio ali do carbono 5 da ribose é o que chama, né, o que cicliza essa molécula. Por isso que ele é um AMP cíclico. O fosfato ele não está livre, ele está ligado ao oxigênio da ribose, ok? Em 2 ligações, né? Essa de baixo ali é a normal que ele se liga, e a de cima é a ciclização que ocorre a partir da adenilciclase, certo? Então ali a gente
mostra a membrana celular em azul, na imagem à direita, e nós temos a adenilciclase, a adenilatociclase ativa pela proteína GS, em verde. Então, a adenilciclase pega o ATP, transforma em AMP cíclico. O AMP cíclico, por sua vez, ativa uma proteína chamada proteína quinase A na célula. A proteína quinase A, ela ativa fosfoproteínas, né? Então, ela faz a fosforilação, já que ela é quinase, ela faz a fosforilação de proteínas, certo? E essa fosforilação normalmente ativa proteínas que vão desempenhar ali um efeito fisiológico decorrente da produção do AMP cíclico. Assim que o hormônio que estimulou o receptor, a proteína G e a adenilciclase se desliga, né, do receptor, termina a produção de AMP cíclico, a pKa, que é a proteína quinase A, volta à sua forma inativa e cessa o efeito fisiológico. Aqui eu tenho uma demonstração, a gente já viu essa imagem na aula de onívoros, metabolismo de onívoros, e ali eu tenho uma ação do glucagon na célula. Então, o glucagon estimula o seu receptor transmembrana, que é acoplado a uma proteína GS, tá vendo ali? Em verdinho. A GS vai ativar a adenilciclase a pegar um ATP e produzir AMP cíclico. O AMP cíclico é o segundo mensageiro, que por sua vez ativa a proteína quinase A, que vai atuar em diversas funções. Diretamente no núcleo para aumentar a síntese de proteínas, porém ela ativa ali a glicogenólise e a gliconeogênese no fígado. Alguns estudos já mostram que o receptor da proteína do receptor do glucagon, ele também estimula a proteína GQ, que estimula uma outra enzima efetora, que é a fosfolipase C. Aí a gente tem aqui no cantinho, em cinza, a PLC, que é a fosfolipase C. A fosfolipase C pega o PIP2, que é o fosfatidil inositol de fosfato, e quebra essa molécula em duas, que é o IP3 e o diacilglicerol, que não está mostrado aqui. Esse IP3 é o segundo mensageiro, que age através do aumento de cálcio na célula, que estimula ainda mais a glicogenólise e a gliconeogênese hepáticas, ok? Então, ali, o que a gente tem? A gente tem a ação principal do hormônio glucagon. A forma mais conhecida da sua ação é a ativação da proteína GS, que estimula o aumento da produção de AMP cíclico na célula. E aqui tem a fosfolipase C, que é aquela que eu comentei um pouco antes, que é a enzima efetora, né? Ela estimula a degradação de fosfolipídios de membrana para a produção de segundos mensageiros. Então, ali eu tenho, na imagem superiormente ali, o receptor. Esse receptor vai se ligar a um hormônio, né? Esse hormônio vai estimular a proteína G, que seria a proteína GP, ou GQ, e nós temos a fosfolipase ativada, que é a enzima efetora, tá? Então, esse é o complexo ali do receptor do hormônio. E aí a gente tem o fosfatidil inositol de fosfato, que é esse PIP2 ali na membrana, que é um fosfolipídio de membrana. E a partir do momento que você tem a ativação da fosfolipase C, você tem a produção a partir do PIP2, do inositol trifosfato, que a gente chama de IP3, liberado na membrana, no citoplasma da célula, e do diacilglicerol, também chamado de DAG, tá? DAG. Então, o diacilglicerol, que está circulado ali dentro da membrana, ele vai ativar uma proteína quinase chamada proteína quinase C. E a proteína quinase C vai estimular proteínas, fosforilando essas proteínas e aumentando
ou diminuindo a função delas na célula, desencadeando respostas fisiológicas àquele hormônio. Ao mesmo tempo, a gente tem o inositol trifosfato, que é o IP3, que é o segundo, né? Segundo mensageiro, né? Que vai lá no retículo endoplasmático da célula, onde é armazenado cálcio e estimula a liberação de cálcio intracelular. Esse cálcio, ele vai agir através de um sistema que a gente chama de sistema cálcio-camodulina. Ele estimula a cálcio-camodulina e ativa proteínas específicas da célula para que você tenha também uma resposta celular. Então, os hormônios que agem a partir da fosfolipase C, a adrenalina é um deles, são hormônios que desencadeiam a produção de 2 segundos mensageiros, o IP3 e o diacilglicerol. E esses 2 segundos mensageiros agem de diferentes maneiras na célula para ativar diferentes proteínas e desencadear várias funções intracelulares, ok? Aqui eu tenho um exemplo para vocês de receptores para a adrenalina, são receptores adrenérgicos. Dependendo do tecido, eu vou ter um tipo de ativação de proteínas G e uma ação diferente da adrenalina dependendo do tecido. Então, olha só, eu tenho aqui os receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3, que são receptores adrenérgicos que reconhecem adrenalina e noradrenalina. Eles são acoplados a diferentes tipos de proteína G, tá vendo ali? Então, eu tenho lá a proteína GQ, a GQ aumenta o IP3 e o diacilglicerol e o cálcio, que foi aquela que a gente viu agora. A GI diminui a AMP cíclico, a GS aumenta a AMP cíclico. Então, os receptores beta-adrenérgicos todos estimulam o aumento de AMP cíclico. E o que nós temos ali? Nós temos receptores acoplados à proteína GS para adrenalina no adipócito, tá vendo? E ele estimula a lipólise, igualzinho o glucagon, tá? O glucagon também estimula receptores acoplados à proteína GS para estimular a lipólise no tecido adiposo, ok? Ao mesmo tempo, a adrenalina estimula receptores alfa-2, que são acoplados à proteína GI, que inibem o AMP cíclico. Olha só, né? Que loucura. Então, nas mesmas células, ela também inibe a lipólise, tá? Então, quem tiver ganhando, né? Se eu tiver adrenalina e glucagon, eu vou ter aumento da lipólise. Se eu não tiver adrenalina e glucagon, tiver só adrenalina, eu vou ter uma inibição, né? Provavelmente não vou alterar muito, eu vou ter tanto inibição como ativação da lipólise no tecido adiposo, ok? No trato gastrointestinal, nós temos vários receptores para adrenalina, cada um fazendo uma função, né? Então, eu tenho lá nos esfíncteres, né? Tanto o esfíncter gástrico, esfíncteres urinários, né? Eu tenho o quê? Produção de IP3, diacilglicerol e cálcio, ativação de proteína GQ, que estimula a contração dos esfíncteres. Eu tenho ainda relaxamento das paredes do trato gastrointestinal, diminuição de motilidade e de secreção do trato gastrointestinal pela adrenalina. Eu tenho relaxamento das paredes do trato gastrointestinal e diminuição da motilidade, principalmente em intestinos. E eu tenho a diminuição das paredes do trato gastrointestinal e da motilidade também pelos beta-2. Então, a adrenalina no trato digestório, ela age como um hormônio que diminui a motilidade e a secreção de substâncias, ok? No aparelho reprodutor masculino, a adrenalina estimula a ejaculação através do aumento de
IP3 diacilglicerol, ativação de proteína GQ na região do pênis. E nós temos na pele e em alguns anexos, nós temos também a proteína GQ agindo através dos segundos mensageiros IP3 e diacilglicerol, controlando, né, a contração, estimulando a contração dos músculos piloeretores. Então o animal fica eriçado, né, com esses receptores, ok? Então, só para essa tabela, não vou, né, pedir especificamente para vocês o que a adrenalina faz em cada tecido, mas para vocês perceberem que, dependendo do receptor, a que proteína G ele está acoplado, dependendo do tecido em que a gente tem esses receptores, eu vou ter uma ação diferente de um mesmo hormônio, ok? E a gente tem também, além dos receptores acoplados à proteína G, nós temos um receptor diferente que a gente encontra em dois hormônios principais, que são os hormônios da insulina e do hormônio de crescimento, tá? Que são receptores chamados receptores tirosina quinase. Os receptores tirosina quinase, eles são dímeros. O que isso significa? Eles são receptores transmembrana, tá? Eles estão normalmente inativos na forma separada, assim, dos seus dímeros, e quando o hormônio vem e se liga nesse receptor, ele atrai outra região, né, do mesmo receptor e forma esses dímeros, que nem a gente tem ali, as duas porções, as barrinhas pretas no desenho maior e menor, né, são duas barrinhas, para cada um de dois tamanhos, então normalmente eles estão separados e depois eles se unem quando a insulina se liga. A ligação da insulina neste receptor causa uma alteração nessa proteína, e essa proteína tem, a partir do momento que a insulina se liga nela, ela ativa, né, como se ela fosse uma enzima. Então é como se a insulina fosse um regulador da ação dessa enzima. Se tem a insulina, essa enzima vai fosforilar a sua própria subunidade. Então, ela faz uma autofosforilação. Ela adiciona fosfato nos seus resíduos de tirosina, tá? Da região intracelular. Isso faz com que seja produzido segundos mensageiros, que são chamados de IRS. No caso da insulina, nós temos o IRS1 e o IRS2, 3, 4, dependendo da célula, né? Nós temos um IRS, eles têm normalmente as mesmas funções, dependendo da célula, e tem várias funções celulares, né? Então, aqui nós temos o IRS, que é o substrato do receptor de insulina, né? Se a gente for traduzir essa sigla, ele é liberado no citoplasma da célula, e ele vai agir através de diversas cascatas de reações para promover translocação das proteínas intracelulares. Então, lembra que a gente falou, nos músculos só entra glicose se tiver insulina. Por quê? Porque quando tem glicose, a insulina é liberada no sangue, ela se liga no receptor, aumenta a produção de IRS, e o IRS vai lá nos glúteos, e esses glúteos vão ser deslocados para a membrana da célula, ok? Ela ativa enzimas, a gente viu que a insulina, ela ativa enzimas como, por exemplo, a glicogênio sintase, que estimula a glicogênese, a ácido graxo sintase, que estimula a beta-condensação. Então, são enzimas prontas na célula, né? Além disso, ela estimula a transcrição de genes para várias enzimas, dentre elas a hexoquinase, a glicoquinase e outras enzimas envolvidas, a glicogênio sintase, no metabolismo da glicose, tá? Então, ela aumenta, além de ativar as proteínas que já existem, ela aumenta a
quantidade de proteínas na célula. Então, ela tem uma ação rápida e de curta duração e também uma ação de longa duração e mais lenta, que aparece mais lentamente, ok? Quanto mais insulina incidir sobre essa célula, mais proteínas para o armazenamento de substâncias, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o animal come. Quem come muito tem capacidade de engordar mais? Sim. Por quê? Porque quando come, libera insulina. Quando libera insulina, a insulina vai lá e estimula a produção de algumas enzimas. Quais enzimas? Para armazenar glicogênio, para converter o excesso de alimento, seja carboidrato, seja proteína, em lipídios, que é a forma de armazenamento de nutriente na célula, né? Então, a gente tem também um aumento da quantidade de enzimas, o que facilita o armazenamento, certo? Além disso, ela promove o crescimento celular. Em alguns tecidos, ela estimula a proliferação celular, certo? Outro hormônio que age através dos receptores tirosina quinase é o hormônio de crescimento. Então, aqui a gente tem, né, de uma forma um pouco mais visível, um receptor tirosina quinase, ele está na forma simples. Quando vem o hormônio de crescimento, ele se liga nesse hormônio tirosina, esse receptor tirosina quinase, e forma um dímero, né? Que são duas unidades do receptor acopladas entre si. A partir da formação do dímero, ocorre a fosforilação dos resíduos de tirosina desse receptor, essa autofosforilação, e a partir daí ocorre a produção de segundo mensageiro. No caso do hormônio de crescimento, não é o IRS, né? Porque cada hormônio vai ter o seu segundo mensageiro, se as suas ações não forem as mesmas. Então, o hormônio de crescimento, ele estimula a produção de uma proteína de domínio SH de ligação. Então, esse seria o seu segundo mensageiro, que é esse GRB2, né? Que é o segundo mensageiro do hormônio de crescimento. Aí ele vai desencadear uma série de reações intracelulares para alterar a transcrição de genes e aumentar a proliferação celular, tá? Então, essa seria a ação do hormônio de crescimento. Como ele age? Através da ativação de receptores tirosina quinase, certo? Então, nós vimos que hormônios hidrossolúveis, eles agem através de receptores de membrana. Esses receptores de membrana, eles são proteínas que são transmembrana, atravessam a membrana celular, e eles podem ser ou acoplados à proteína G ou receptores tirosina quinase, certo? Os hormônios insolúveis em água, lipossolúveis, eles agem através de receptores intracelulares, que normalmente se encontram no núcleo da célula. E a sua principal ação é o aumento da transcrição de genes, ou seja, aumento da síntese de proteínas. Ok? Muito bem, pessoal. Terminamos a parte de hormônios. Até a próxima.